Depois dos 40, alguns erros financeiros custam mais caro, não apenas pelo dinheiro perdido, mas pelo tempo que já não volta com a mesma facilidade. Muita gente trabalhou a vida inteira, mas continua vivendo no aperto por repetir decisões que enfraquecem o futuro. Hoje, eu vou te mostrar 7 erros financeiros depois dos 40, e por que identificar isso agora pode mudar os próximos anos da sua vida. Existe uma fase da vida em que certos erros deixam de ser pequenos descuidos e passam a ter um peso muito maior. Depois dos 40, o tempo ganha outro valor. A experiência aumenta, as responsabilidades mudam e as decisões financeiras começam a impactar não apenas o presente, mas também a tranquilidade dos anos que vêm pela frente. É por isso que este vídeo é tão importante. Hoje, eu vou compartilhar 7 erros financeiros muito comuns depois dos 40. Erros que podem parecer normais, mas que enfraquecem a segurança, aumentam a ansiedade e dificultam uma vida mais estável. E o principal, você vai entender como reconhecer esses sinais com clareza, sem culpa, mas com maturidade. Porque, quando a pessoa enxerga o que está fazendo de errado, ela para de apenas reagir aos problemas e começa a construir soluções. Se este conteúdo fizer sentido para você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também valoriza um futuro mais tranquilo e mais digno. Muita gente chega aos 45, 50, 60 anos com uma sensação difícil de ignorar. Trabalhou muito, enfrentou crises, ajudou a família, pagou contas, criou filhos, resolveu problemas e ainda assim sente que não construiu a segurança que imaginava. O problema nem sempre está na falta de esforço. Muitas vezes, está em erros repetidos, aceitos como se fossem parte normal da vida. Pequenas decisões mal pensadas, hábitos empurrados por anos e falta de planejamento acabam cobrando um preço alto mais tarde. Depois dos 40, a margem para improviso costuma diminuir. Não porque seja tarde demais para mudar, mas porque o tempo passa a exigir mais consciência. E quanto mais cedo a pessoa percebe isso, maiores são as chances de viver os próximos anos com menos aperto e mais serenidade. Hoje, nós vamos passar por 7 erros muito importantes. Não ter reserva, ajudar todo mundo e esquecer de si, viver no limite do cartão, adiar a aposentadoria, não controlar gastos, comprar no impulso e não planejar o futuro. Talvez você já tenha cometido um desses erros. Talvez conheça alguém vivendo exatamente assim. O importante não é assistir a este vídeo com peso, é assistir com honestidade. Porque só muda de verdade quem decide olhar para a realidade sem se enganar. Fique comigo até o final, porque os últimos erros são silenciosos e costumam passar despercebidos por muito tempo. E, se você acredita que este conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Muita gente precisa desse alerta agora, não daqui a 5 anos. O primeiro erro financeiro depois dos 40 é não ter reserva. Esse é um dos erros mais perigosos, porque deixa a pessoa vulnerável em uma fase da vida em que imprevistos podem pesar ainda mais. Sem reserva, qualquer problema vira crise. Um exame, um conserto, uma emergência familiar, uma despesa inesperada, tudo isso abala o orçamento e também a paz. Muita gente pensa que reserva é coisa para quem ganha muito. Não é. Reserva é uma proteção básica. É uma forma de evitar que qualquer vento mais forte desorganize toda a vida financeira. Depois dos 40, ter algum valor guardado não é luxo, é responsabilidade. Pode começar pequeno, mas precisa começar. Porque o que mais machuca não é só o imprevisto, é ser pego por ele completamente despreparado. Frase para guardar: quem constrói reserva não compra apenas segurança financeira, compra tranquilidade mental. O segundo erro é ajudar todo mundo e esquecer de si. Esse erro é muito comum entre pessoas maduras, especialmente quem passou boa parte da vida cuidando da casa, dos filhos, dos pais, dos irmãos ou de outras pessoas próximas. A intenção é boa, muitas vezes generosa, mas quando isso acontece sem limite, o resultado pode ser destrutivo. A pessoa resolve o problema de todo mundo, menos o próprio. Socorre, empresta, assume despesas, cobre falhas alheias, mas deixa a própria vida desprotegida. E com o tempo, isso gera cansaço, ressentimento e fragilidade financeira. Ajudar é nobre. Se abandonar, não. Quem não cuida da própria base corre o risco de precisar de ajuda depois e não ter como se sustentar. Maturidade também é saber que dizer não. Em alguns momentos, é uma forma de preservar a própria dignidade. O terceiro erro é viver no limite do cartão de crédito. O cartão, quando bem usado, pode ser apenas um meio de pagamento. Mas,
Quando se transforma em extensão da renda, vira armadilha. Muita gente passa a contar com o limite como se ele fosse dinheiro disponível, e isso cria uma falsa sensação de poder de compra. O problema é que a conta sempre chega, e quando chega alta, ela rouba o fôlego do mês seguinte. Depois dos 40, esse tipo de aperto pesa ainda mais, porque acumula tensão e reduz a capacidade de organização. Viver no limite do cartão é viver sempre perto do susto. É carregar parcelas, juros e pressão emocional sem necessidade. Quem deseja mais paz financeira precisa aprender a usar o cartão com consciência e não como saída para descontrole. O cartão não resolve falta de planejamento, apenas adia a dor. O quarto erro é adiar o pensamento sobre a aposentadoria. Muita gente evita esse assunto porque ele assusta, incomoda ou parece distante demais. O problema é que depois dos 40, distante demais já não é uma expressão tão segura assim. O tempo acelera e deixar essa decisão para depois costuma cobrar um preço alto. Pensar em aposentadoria não significa viver com medo do futuro. Significa respeitar o futuro. Significa entender que uma vida financeiramente mais tranquila lá na frente depende de alguma preparação agora. Não é preciso resolver tudo de uma vez, mas é preciso começar. Rever a realidade, entender quanto tem, quanto precisa, o que pode fazer e quais hábitos precisam mudar. Cada ano ignorado pesa. Cada passo dado com consciência ajuda. O futuro financeiro não melhora sozinho. Ele melhora quando alguém decide encará-lo com responsabilidade. O quinto erro é não controlar os próprios gastos. Pode parecer básico, mas muita gente adulta ainda vive sem clareza sobre para onde o dinheiro está indo. Sabe quanto ganha, mas não sabe exatamente como gasta. E sem essa clareza, qualquer tentativa de melhora fica fraca. Quem não observa os gastos acaba perdendo dinheiro em detalhes repetidos, excessos pequenos, pagamentos desnecessários e hábitos que parecem inofensivos. Quando percebe, o mês acabou e a sensação é sempre a mesma. Trabalhei tanto, mas não vi o dinheiro render. Controlar gastos não é viver preso, é viver consciente, é dar nome ao que antes era confusão. E isso por si só já devolve parte da segurança que muita gente perdeu ao longo do tempo. O dinheiro respeita mais quem presta atenção nele. O sexto erro é comprar no impulso. Depois dos 40, esse erro costuma ser ainda mais traiçoeiro, porque muitas vezes vem disfarçado de merecimento. A pessoa pensa, eu trabalho tanto, eu mereço. E claro, merecer coisas boas faz parte da vida. O problema é quando essa ideia vira justificativa para decisões mal pensadas. Compra por impulso normalmente não nasce da necessidade. Nasce da emoção, do cansaço, da carência, da pressa ou até da comparação com os outros. E na hora parece pequena, mas, repetida ao longo do tempo, enfraquece o orçamento e atrasa projetos importantes. Quem amadurece financeiramente aprende a fazer uma pausa antes de gastar. Essa pausa evita erros, protege o bolso e fortalece o autocontrole. Nem toda vontade precisa virar compra. Essa é uma das lições mais valiosas da maturidade. O sétimo erro é não planejar o futuro. Talvez esse seja o erro mais silencioso de todos, porque ele não faz barulho imediato. A pessoa vai vivendo um mês de cada vez, resolvendo o agora, pagando o que dá, empurrando decisões maiores e evitando pensar adiante. Só que o futuro não desaparece porque foi ignorado. Planejar não é prever tudo, é se preparar melhor. É olhar para frente com responsabilidade. É entender que saúde, moradia, aposentadoria, renda e segurança não devem ficar entregues à sorte. Quem não planeja o futuro acaba dependendo demais das circunstâncias. E depender das circunstâncias traz uma insegurança que poderia ser menor com um pouco mais de direção. Lembre-se, futuro tranquilo não nasce por acaso. Ele é construído. Se este vídeo te ajudou a refletir sobre algo importante, curta, compartilhe e se inscreva no canal.